Então, a rede massa é mais ou menos isso. Parte da programação, né? Ela é nacional. Isso mesmo. E aí, meu camarada? Bom? Bom? Tranquilo? Bom demais. E esse bigode aí, você comprou aonde? Rapaz, Me fala onde é que tem que eu tô precisando de cabelo. Vou comprar na mesma loja. Ô chefe, dá uma olhada pra ver seu áudio aí. Oi, oi, oi. Não, João. Muito bom dia, amigos da rede SGC FM de radiodifusão, espalhadas por 38 municípios, né? 9 rádios alcançando 38 municípios. Estamos iniciando mais uma edição do programa Jogo Aberto, programa que tem a missão de levar para as ondas do rádio o debate, a entrevista, causando sempre a reflexão e o discernimento da sociedade do estado de Rondônia. Por aqui, J. Júnior, o filho de Dona Helena, gente como você nas ondas do rádio, e hoje o nosso entrevistado será o ex-prefeito de Porto Velho, né, pré-candidato ao governo do estado de Rondônia, Hildon Chaves. Durante esse período do programa, entramos um pouquinho atrasado, vamos bater um papo até o meio-dia, falar aí um pouquinho da trajetória do Hildon, vamos falar também do que ele anda fazendo atualmente, e depois, no último bloco, falar do futuro, né, da pré-candidatura dele ao governo do estado de Rondônia. Já parece o pré-candidato também a vice definido, que é o deputado estadual Cirone Deiró, lá do Cacoal. Ontem acabou o período aí das trocas partidárias, das filiações partidárias, da formação de nominatas. Agora é aguardar as convenções para ver quem é candidato realmente, né? E quem não é, e a que serão candidatos. Né? A grande discussão aí nas últimas 24 horas do Estado aí tomou conta da mídia, aí principalmente das redes sociais, é o depoimento do Rafael Fera, do deputado federal do Podemos. Rafael acusou aí o deputado atual Maurício Carvalho de ter pegado uma ficha dele de filiação. Queira ou não queira, ele deve ter assinado a ficha, né, esperado o último momento, e depois sumido com a ficha. Né? E aí registrou o boletim de ocorrência, foi para as redes sociais, realmente muito indignado com a postura do deputado Maurício Carvalho, segundo ele, agiu com canalice, né? Essas são as palavras que estão sendo usadas na rede social. Mas vamos lá para a entrevista de hoje? Mas, Jota, antes da entrevista de hoje, agora há pouco eu falei com Deixa eu entrar o primeiro, deputado depois. Maurício. Por favor, nós vamos falar sobre os assuntos, mas vamos iniciar a entrevista, né? Hoje nós estamos, então, com o ex-prefeito, né, pré-candidato a governador do estado de Rondônia, Hildon Chaves. O Hildon esteve no programa Jogo Aberto por várias oportunidades na rede ativa, né, enquanto prefeito. Essa semana também se afastou renunciou a Aron. Né? Nós vamos falar sobre tudo isso aí. Mas bom dia, Hilda. É um prazer tê-lo aqui no programa Jogo Aberto mais uma vez. Ficamos uma temporada sem bater esse papo nas ondas do rádio. Mas estamos agora aqui para 38 municípios, né? Através das 9 rádios da SGC-FM. Bom dia, Jota. É um prazer enorme estar aqui. Um grande abraço aí a todos os ouvintes aí nos 4 cantos de Rondônia. Olha, você mencionou agora essa questão do deputado Maurício e do deputado Rafael Fera. Agora há pouco o Maurício me ligou e me mencionou essa questão. Bom, essa aí fica para vocês que nos assistem nesse momento de onde vem a canalice. E recentemente o Rafael assinou a ficha de filiação
ao, ao nosso partido, ao União Brasil, e do dia para a noite, quer dizer, isso aí é. Mas, assim, são as coisas da democracia, isso faz parte, mas houve uma tratativa antes. E na escola que eu estudei, palavra dada é palavra cumprida. Tudo bem, prefeito. Esse é o prefeito se manifestando assim, em relação ao Rafael Fera. Mas isso aí, ultimamente, viu, prefeito? Eu tenho, desde meus 16 anos, milito na política, né? A gente trabalhou em 15 campanhas políticas. Né? Eu, J. Júnior, trabalhei em 15 campanhas políticas. A gente vê que, ultimamente, essa prática, até os minutos finais aí, tem acontecido, essas questões de palavra. Eu trabalhei, eu tive um contato com um grande amigo meu, eu fui chefe de gabinete dele na Casa Civil, Oscar Andrade, foi deputado federal 2 vezes. O sobrinho dele, Diego Andrade, ele está no 4º mandato como deputado federal lá em Minas Gerais. E lá é muito interessante a política. Ele sai fazendo a rota, sabe, prefeito? Vai fazendo a rota, conversando com os prefeitos, com os vereadores. E aí eles somam tudo isso. Esse aqui está comigo, isso aqui, um ano antes. E não preocupa mais não, está fechado. Mas aqui a gente vê que acontece isso ainda, essa prática de. Não é ainda, né? Porque antigamente não era assim. Na verdade, eu me expressei errado. Acontece da pessoa nos últimos minutos mudarem, filiando um partido e outro. E isso acabou, sabe, prefeito, quando não exigiu mais a desfiliação. Quando ficou automático a filiação num partido e desfilia do outro. Porque antes tinha que desfiliar primeiro para depois filiar. Não dava essa brecha tão grande aí para. Jota, cada um tem o direito de Claro. escolher para onde vai. Exato. Isso aí, não, eu vou para o lado A, B, C, D, ok, está tudo certo, não há problema com relação a isso. O problema é a palavra dada. A palavra dada tem que ser cumprida. Exato. Então, assim, inclusive mesmo na política, quem tem palavra, quem cumpre a sua palavra, tem um valor muito maior com relação a quem não tem palavra. Então, isso, na política, isso é muito valorizado para quem tem palavra. Mas, deixa isso para lá, vamos para frente. Muito bem. Hilton Chaves, vamos falar um pouquinho do seu mandato de prefeito aqui, porque, queira ou não queira, já são 1 ano e pouco fora do mandato de prefeito, e a gente nunca é tarde para a gente sempre tentar falar do que você fez, até porque você vai enfrentar um processo eleitoral daqui a uns meses, se tudo concretizar, né, essa pré-candidatura. E uma das questões que vão ser levadas é o que você fez no passado, né? O que você fez como prefeito, o que te credencia a ser governador do estado de Rondônia. E foi um trabalho como prefeito de Porto Velho, muito bem avaliado, inclusive. Né? A gente teve a oportunidade de entrevistar várias vezes. Eu me lembro muito bem que no início do seu mandato houve muitas trocas de secretários, né? Havia deu uma patinada no início, até aprumar mesmo a administração, mas depois foi ganhando corpo. Eu me lembro da Helena Pazini, muito tempo, uma secretária de longa, a Gláucia, no segundo mandato todo. Gláucia né? Negreiros, Eliana Pazini, vários. Depois que firmou a administração, realmente deu uma cara para a administração e os secretários firmaram como seus auxiliares. Essa experiência do executivo você já trazia como empresário, e isso é importante. Eu sei que é muito diferente no setor público, as coisas não são. O start não é igual a uma empresa, né? A empresa, você é o dono, você fala, ó, eu quero isso, vai acontecer. E no setor público depende de Câmara de Vereadores, depende de recursos, depende de orçamentário, depende de uma série de situações. Essa experiência sua como executivo empresário, claro que pesou para o sucesso como gestor público. Eu gostaria de falar se dos pontos fortes da sua administração, eu olhando de fora. Né? Eu vi, por exemplo, um asfaltamento de 800 quilômetros, que foi realmente um marco. Eu vi você na educação trazendo esses ônibus, que era um clamor, porque realmente era um problema a questão dos ônibus escolares. Eu vi muita coisa acontecendo na iluminação pública. Né? Então, realmente mudou muito a cara de Porto Velho, a sua administração. Porém, existe questionamento também na área de saúde, questões da saúde, que são nevráticos. O problema de saúde no Brasil não é particularidade de Porto Velho, a gente sabe disso.
né? Mas como é que você avaliou aí? Eu queria que você falasse um pouquinho desse mandato, sua experiência de 8 anos, você fez questão de fazer os 8 anos como gestor, né? E deixou um legado. Eu acredito que deixou esse legado, tanto é que hoje o credencia aí para ser pré-candidato a governo do Estado. Jota, eu vou tentar sintetizar, Pois não. até porque o foco principal é o futuro e não o passado. Mas vamos lá. Jota, tudo está relacionado à gestão. Então, nós iniciamos esse trabalho à frente da prefeitura, não foi fácil, mas um choque de gestão, nós começamos a mudar a cara da nossa cidade. Então, nós mudamos vários pontos, entre eles, um dos principais era a questão da infraestrutura, a malha viária de Porto Velho. Parecia, a impressão que tínhamos era que a cidade de Porto Velho tinha sido bombardeada por uma guerra. Então, nós começamos por essa vertente. E é importante dizer que, diferentemente da classe política de uma forma geral, nós não começamos o nosso projeto de asfaltamento, nós não começamos pelo centro. Nós começamos justamente pela Zona Leste, onde havia a maior demanda desse assunto. Então, isso aí foi um impacto muito grande. Um outro impacto que mudou também a nossa cidade de forma positiva foi a iluminação pública. Nós saímos de 20 mil para 100 mil lâmpadas LED de última geração. Isso tem um impacto direto na questão da segurança pública. Com certeza, várias vidas, vários estupros foram evitados com a iluminação pública. Na sequência, nós temos também a questão da educação. A educação de Porto Velho, historicamente, ela sempre esteve entre as capitais, ora no penúltimo, ora no último lugar entre todas as capitais brasileiras. E o IDEB sempre muito ruim, né? Sempre, péssimo. E no último ano do nosso trabalho, e é importante lembrar que nós estamos falando de uma rede educacional altamente complexa. São 191 escolas espalhadas no município que é maior do que o estado de Sergipe, maior que o estado de Alagoas, maior que a Bélgica. Então, são 121 escolas com 45 mil alunos. 45 mil alunos, esse número 45 mil é maior do que diversos municípios do nosso estado. Então, realmente é uma operação muito complexa. Nós estamos falando de 6 mil servidores apenas na educação. Apenas a educação de Porto Velho, ela deve ser, o orçamento dela deve ser maior que mais do que 95% dos municípios. É muito próximo de Ji-Paraná, que é o segundo município. Então, assim, é um trabalho gigantesco. Começamos pela infraestrutura das escolas. Nenhuma escola praticamente tinha ar-condicionado. É impossível se imaginar que alguém ensine e alguém aprenda alguma coisa num calor de 37, 38 graus, 40 graus às vezes. Então, hoje, eu diria que 97, 98% das escolas têm ar-condicionado. Então, fizemos um trabalho gigantesco e, ao final no encerramento do nosso mandato, a alfabetização na idade certa, que esse é o grande marco, a forma mais importante de se aferir o sucesso de uma rede escolar. Porto Velho ficou em 5º lugar entre todas as capitais brasileiras, à frente de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim, essas capitais. Então, ficamos em 5º lugar. Então, isso é um resultado histórico extraordinário. Afinal de contas, o principal legado que um gestor público, a meu ver, tem
tem que buscar é o aprimoramento da educação, porque a partir daí nós vamos ter cidadãos mais preparados, um Estado que vai se tornar mais rico, que vai se tornar mais próspero, com uma educação de qualidade. Então, isso tem jeito. Em apenas 8 anos, nós mudamos este quadro do último ou penúltimo lugar, historicamente, há décadas, e chegamos ao 5º lugar. Então, tem jeito. Quando se administra com responsabilidade e com a gestão que realmente traga resultados, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então, isso é um impacto muito grande, até pela complexidade dessa rede como um todo. Então, Jota, isso é um grande impacto. Com relação à saúde. Saúde, como você disse no início... Eu preciso, prefeito, você me perdoe, mas eu preciso ir para o intervalo, porque mas se você não fizer o intervalo e me deixar falando, eu não paro de falar. Mas eu tenho que fazer, porque senão corta ali automático. Tá ótimo. Então, são 11 horas e 20 minutos. Falamos para Porto Velho na 101,9 MHz, na Ariquemes 89,7, de Paraná 97,9, Cacoal 107,9, Vilena 91,9, Guajaramirim, a nossa caçulinha, 98,1, Alta Floresta 97,9, São Francisco do Aporé 89,3 MHz e Costa Max 99,5 MHz. Um abraço em Costa Max para o ex-prefeito Mirandão. Grande abraço, prefeito. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o Hildon Chaves aqui no Jogo Aberto. E aí, companheiro? Está melhorando. Eu acho que mais vai uns 2 ou 3 dias. Eu me atrapalhei lá na fazenda. Estava na parte da escola. Bati com a testa no filho. Nossa, aqui, ó. Mas isso é sinal de que a pessoa que está fazendo a igreja do vídeo está fazendo trabalho bem. Pois é, ela limpou demais. Eu pensei na hora. Ela limpou demais. Deixa eu fazer. Isso não está. Eu devo ter te entrevistado no programa Jogo Aberto umas 6, 7 vezes. Só uma online. E Foi na pandemia? Pandemia também. Pandemia também. Esse programa faz 10 anos agora, esse ano agora. A rádio a gente já tem muito tempo. Esse Jogo Aberto é 10 anos. O Grego? Ele sempre teve acompanhando as entrevistas, ele fazia. Quantos anos você tem? Não, mas tem cara de... Mas é bom, né? Deixa ruim. Deixa ruim. Quer ver chegar no lugar aí, o pessoal quer negar a carteira. Bom, isso aconteceu comigo muito. E acontecia muito. Eu fui promotor com 24 anos. Então era comum, somente o pessoal mais velho. Tá? Não, meu filho, eu vim aqui falar com o promotor. Eu sou o Joe. Então, assim, acontecia demais. Tem problema. 23, É pimenta, já direto? Pimenta. Depois pimenta. Deu 6. Depois 32. 32 anos.
Eu vou ter um filho. Vai fazer 26. Você já fez 31, né? Já está com 31. Mas já está com 31. Já me parece demais que você, né, cara? Mas, cara, assim, Aí eu não concordo. a mãe sempre quer roubar a cena, né? Fazendo parte do sistema público de comunicação. 11 horas, vai estar um pouquinho aí, 11 horas e 24 minutos, de volta com o programa Jogo Aberto, hoje com Wildon Chaves, ex-prefeito do município de Porto Velho e pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Vamos falar dessa situação de pré-candidatura no último bloco. Vamos continuar falando um pouco da atuação do Wildon como prefeito, muito bem avaliado, né, inclusive, quando saiu da sua gestão. A gente vem falando da educação, né, dos avanços da educação. Pode continuar aí. Os avanços são inegáveis. Então, hoje, nós entregamos... É que você passou para a saúde Foi. e esqueceu de falar dos ônibus, que esse negócio do ônibus Ah, sim. Olha, ali existia um problema gigantesco. Naquele ano, acho que foi em 2019, nós fizemos uma compra, nós compramos 194 ônibus. Aquela foi a maior compra no Brasil da MAN Caminhões, que era a fabricante desses ônibus. Então, nós compramos esses 194 ônibus e resolvemos de uma vez por todas a questão do transporte escolar. Porque eu estava falando da complexidade da administração de Porto Velho. Os ônibus, Jota, têm dado diariamente, somando a rodagem desses 194 ônibus, 164, desculpem o metaparede, 164 ônibus, mas tiveram outros que foram comprados depois dessa grande compra. Somando diariamente, o transporte escolar em Porto Velho roda, somando todas a rodagem de todos os veículos, 15 mil quilômetros por dia. Então, é quase como ir no Rio Grande do Sul e voltar 3 vezes A por malha dia. aqui, que é, prefeito? 7.000 pontos, né? A malha viária de Porto Velho, 8 mil quilômetros. De vicinais, né? De vicinais, 8 mil quilômetros de vicinais. Então, realmente é um município muito complexo, muito desafiador. Além disso, nós temos a questão do Baixo Madeira. Então, nós temos também várias comunidades do Baixo Madeira. Quer dizer, quem é de Porto Velho conhece, mas quem nos ouve nesse momento, nós temos escolas e postos de saúde a 12 horas de barco também. Então, de certa forma, nós podemos dizer que, seguramente, Porto Velho é o município mais desafiador. E até por isso, Jota, que muitas pessoas, até desde quando nós estávamos ainda no mandato, as pessoas já falavam, olha, doutor Wildon, as pessoas me chamam doutor Wildon, embora eu prefira Wildon, mas as pessoas sempre falavam, olha, o senhor tem que vir para o governo, o senhor nós precisamos do senhor à frente do governo do Estado, etc. Então, isso é o reconhecimento que a população tem com relação a isso. A rodoviária de Porto Velho é um marco não só da arquitetura, que eu acredito que seja a mais bonita do Brasil, não é a maior, mas é uma rodoviária de 9 mil metros quadrados de área construída, climatizada, toda com granito, e um projeto arquitetônico maravilhoso. Se não for a mais, é uma das mais bonitas do nosso Brasil. E uma rodoviária, Jota, que foi feita iniciando-se com a demolição da antiga, que envergonhava a todos nós rondonienses, porque a rodoviária de Porto Velho não é de Porto Velho,
é de Rondônia, é da nossa capital. O Porto Velho, afinal, é a capital de todos os rondonienses. E aquilo é uma vergonha para todos nós. Então, da demolição daquela rodoviária, nós não fizemos uma pedra fundamental, nós fizemos uma solenidade de demolição para que realmente nós esquecêssemos isso para sempre e passássemos para um novo tempo, um tempo de mudança, um tempo de respeito à população como um todo. Então, Jota, nós podemos dizer, sim, que a nossa rodoviária hoje traz orgulho para todos os rondonienses. Isso foi, como já disse, um grande marco e um anseio de toda a população. Então, foram muitas conquistas. Porto Velho teve um crescimento extraordinário durante esses nossos 2 governos. A construção civil floresceu em Porto Velho, com todos os incentivos, com a facilitação de licenças, etc. Então, isso auxiliou muito. Muito bem, prefeito. Continuo te chamando de prefeito, porque a gente sempre chama pelo último cargo que a pessoa exerceu. A política ela é complicada. Eu lembro que a primeira entrevista foi em 2017 que eu tive contigo, e você, desculpa a observação, mas você procurava falar pouco de política, mais sobre gestão. Né? Eu sempre procurava discutir a política, porque tinha as críticas. A gente queria, é o papel da imprensa trazer para a discussão o que está acontecendo politicamente no município. Eu, quando tinha 16 anos, eu fui na Assembleia Legislativa aqui, e aí eu comecei a gostar, eu não me canso de dizer isso, da política, porque eu vi um embate, né, entre o Amisael Silva e o Tomás Correia. O embate político no campo das ideias. Hoje eu tenho vergonha de ir na Assembleia Legislativa e não assisto. Quando eu vou na Câmara Municipal, me sinto muito frustrado também, né, em ver os embates que acontecem nessas 2 casas de leis. Mas eu gosto da política e a polarização hoje que é feita no país todo, e não é diferente do estado de Rondônia, chama para essa questão, chama muita atenção. Porque para mim é uma insanidade, sabe? Não há, ela é muito rasa, esquerda e direita, essa discussão ela é rasa, ela não aprofunda, ela não traz uma discussão ampla, não cria horizontes. E fica ali, não, porque o outro é ladrão, porque o outro é ignorante. Então fica só nessa daí, não entra. Não. Como é que você pensa política hoje, depois de 8 anos de mandato, mais 1 ano e pouco fora de mandato, mas observando, vivenciando, você tem sua esposa que é deputada estadual, que está dentro da Assembleia Legislativa. Como é que você vê hoje, como é que o Hildon vê essa polarização no estado de Rondônia? Porque há essa questão da esquerda e direita, mas já na última eleição eu vi que algumas coisas não se concretizaram da forma que algumas pessoas pensavam. Como é que você vê isso? Bom, eu participei de 2 eleições, o primeiro mandato e o segundo mandato. Essa polarização ela teve início ainda lá atrás, lá por volta de eu já era candidato a prefeito, já havia a questão da Operação Lava Jato, mas enfim. Jota, ao longo desses 8 anos à frente da Prefeitura de Porto Velho, eu te confesso que nunca me preocupou. Tanto no primeiro mandato como no segundo, eu nunca entrei nessa questão, porque, olha, Jota, é necessário que a gente frise que Rondônia representa apenas 1% da população brasileira. Então, eu não vejo razoabilidade, eu vejo que não é razoável nós ficarmos discutindo tanto a questão nacional, quando nós temos problemas enormes no nosso Estado. Cada um vai votar em quem quiser. Agora, nós estamos falando agora, aqui eu estou falando como pré-candidato ao governo de Rondônia. Não importa, eu me declaro de centro-direita. Centro-direita. Essa questão aí, ela toma uma proporção em que as pessoas deixam de resolver
um problema gravíssimo, por exemplo, no nosso estado, como a necessidade nas rodovias, nas vias estaduais, que contam com 110 pontes de madeira. É necessário que se transforme essas 110 pontes de madeira em pontes de concreto. Isso é concreto, literalmente, sem fazer nenhum trocadilho. Então, não importa, nós não vamos, eu não gasto energia discutindo se é Caiado, se é Flávio Bolsonaro, se é Lula, etc. e tal. Rondônia precisa de gestão. Essa questão ideológica, vamos deixar para a mesa do bar. Então, aí cada um fica discutindo nos grupos, no informativo, etc. E acabou. Agora, o mundo real precisa de gestores com capacidade de resolver problemas concretos e reais. É essa a questão. Então, não se, eu acredito, eu sou muito pragmático, e você, nessa sua fala agora recente, o Wildon lá de trás e de olho, e essa questão alguns trejeitos da política, eu não vou me acostumar nunca. Eu me declaro mais, não, eu hoje estou na política, eu fui prefeito por dois mandatos da cidade de Porto Velho, mas assim, eu estou na política, sou pré-candidato ao governo do estado de Rondônia, mas isso não significa que eu tenha incorporado algumas manias e alguns trejeitos que eu não concordo dentro da política. Eu não concordo com a velha política. Eu entendo que, para se fazer política, e o chamamento que nós tivemos da população, a população de Porto Velho, que conhece o nosso trabalho, é que está impulsionando este projeto. Em princípio, na minha família, não queria de maneira nenhuma que nós entrássemos no novo embate político, principalmente a um cargo do Executivo e, especialmente, um cargo complexo como governar o estado de Rondônia. Rondônia tem potencialidades extraordinárias, mas Rondônia precisa de um choque de gestão. Eu não estou aqui a fazer críticas absolutamente a ninguém. Mas, por exemplo, não faz sentido você pegar 110 pontes e todo ano praticamente está refazendo essas pontes. Isso é enxugar gelo. Então, Jota, eu fiz um estudo à frente da Prefeitura de Porto Velho, que o custo de se patrolar e encascalhar um bairro 2 vezes por ano, no 4º ano, e não termina nunca. Isso não termina nunca. Então, a diferença do político e para o gestor é que o político, muitas vezes, ele tem um viés populista. Então, por exemplo, algumas pessoas me criticam por eu não ter feito muitas festas. Eu gosto de festa, mas só dá para fazer festa quando você tem dinheiro sobrando. Quando a gente tem dinheiro sobrando, aí a gente faz uma festa, chama os amigos, chama os vizinhos, chama todo mundo e faz a festa. Agora, se está faltando macarrão, está faltando a carne, está faltando gasolina, como é que vai fazer festa? Não dá. Muito bem. Mandar um abraço para o ex-governador do estado de Rondônia, João Caúla, sempre ligado no programa Jogo Aberto, Palmeiras na frente, né, Caúla? Palmeirão liderando, ganhando tudo. E o Caúla fica muito feliz, que é um palmeirense nato. O pessoal da Emater, ouvindo o programa aí, o Márcio Milani, perguntando aqui, o Hildo, você vai dar uma atenção para a Emater? Porque a Emater, segundo ele aqui, está abandonado, segundo ele. Olha, eu vou pegar essa palavra, Márcio, né? Márcio Milani. Márcio, olha, eu não sei, eu tenho ouvido realmente essa fala, que realmente a Emater está abandonada, mas eu não me aprofundei ainda. Mas a Emater, Márcio, ela é importantíssima, ela é fundamental para o desenvolvimento, para a continuidade do desenvolvimento do estado de Rondônia.
O Rondônia é um estado eminentemente agrícola, mas nós temos que saber gerir essa potencialidade. Eu digo sempre, eu me atrapalhei um pouquinho, mas vamos lá. Essa potencialidade, porque, olha, sem o trabalho da Emater, sem o trabalho da Emater, nós deixamos de fixar o homem do campo que hoje está migrando para as cidades. Então, principalmente, quem precisa mais da Emater são justamente... olha, hoje não há políticas do leite, a Emater, inclusive, até pouco tempo atrás, estava com uma defasagem salarial gigantesca. Então, em uma conversa minha com a deputada Ieda Chaves, é muito importante que se fortaleça a Emater. Então, olha, quando você fixa uma família no campo, quando você dá condições para que ela realmente possa produzir, então, olha, tem que ter financiamento, tem que ter extensão rural, isso tudo faz parte desse programa. Programas na época do Ivo Cassol, por exemplo, e que simplesmente foram descontinuados. Os melhores anos, no finalzinho do governo Bianco, e depois o Ivo Cassol, muito bom. O Balde Cheio e outros programas também. Então, assim, a impressão que dá é que está sendo desvirtuada a vocação maior do nosso Estado, que é o agronegócio. Muito bem, e a Emater tem um papel técnico importantíssimo, esse apoio técnico ao produtor rural, primeiro, principalmente ao pequeno produtor rural, as famílias, o produtor rural das famílias, aquele que realmente gera a economia municipal, né, que gera a economia do município, porque o grande produtor, o pessoal da soja, tá, é muito importante para o Estado, mas não gera aquilo que a agricultura familiar gera em cada município. Olha, vamos lá. Eu discordo de você. Eu discordo. Vamos lá. Eu acho que as duas questões são importantíssimas. São abordagens distintas. Certo. Então, o agro. Então, assim, há uma crítica generalizada e injusta de que o agro, principalmente a questão da soja, milho, etc., gera pouco emprego. Não, isso não é verdade. Você tem toda uma cadeia riquíssima em torno disso aí. Então, hoje, Rondônia continua crescendo de forma muito vigorosa por conta do agro. Agora, nós temos as duas vertentes, e as duas têm a mesma importância e deve-se dar a mesma atenção. Muito bem, são pontos de vista. Eu acho que, por ser grande demais, e hoje muito maquinário e tal, não há aquela mão de obra tão direta. Mas também tem os agro... Tem todo o entorno, a cadeia, que é gigantesco, né? É enorme. Vamos lá, a menina aqui, como é que é o nome dela? Nossa amiga, né? Ezequiel, olha o Ezequiel, rapaz. Ex-deputado estadual lá em Machadinho, escutando o programa Jogo Aberto, mandando um abraço aí pro Hildo. A Lilian, cadê a Lilian? Vai botando, o pessoal vai mandando, e a gente vai. O Chico Lata, lá no distrito do Jaci, Paraná, ligadíssimo no programa, mandando um abraço para o Hildo Chaves. O Chico Lata foi vereador aqui no município de Porto Velho. Não foi na minha gestão, ele foi na gestão anterior. Mas um abraço, Chico. Muito bem. A Lilian Leite e a Eudes Claudino ligadíssimo no programa, mandando aquele abraço para o Hildo, disse que sente saudades do Hildo Chaves na gestão daí. Muito bem. Eu vou para o intervalo, o último intervalo do programa Jogo Aberto, e a gente vai voltar falando de política, de pré-candidatura, de projetos para o Estado de Rondônia. A gente tem, o programa Jogo Aberto tem a característica de falar, discutir o macro desenvolvimento econômico, e a gente vai puxar isso aqui do pré-candidato Hildo Chaves no último bloco. Vamos para o intervalo, já volto com o Hildo Chaves aqui no Jogo Aberto. Você estiver tem várias atividades empresariais fora da questão. É porque 37 anos de rádio eu gosto.
No sábado. E a gente presta serviço aí na área tributária. 15 empresas ações tributárias de redução de precatórios suplementares, direitos creditórios. Mas aí a gente começou a falar de política. Eu gosto, eu achei um cara, eu gosto das grandes estruturas, da infraestrutura, das grandes obras, as emendas dele, a emendinha, coisa. Aí ele falou da sua temperatura. Não se aproximar mais, vocês Só que não posso realização. Pós a estatística, ele porque não havia cabeça, coisa de nada. Você tem na minha cabeça. O Lula fez muito mais. Está fazendo uma votação dos perfis, dá atenção. Revanchismo. Mas eu vejo a realidade quer fazer uma coisa? Mas em 98, eu precisava de licença. Tanto é que eu sou São Miguel, para ser o vice. A discussão era aquela época. Onze horas e 48 minutos, de volta com o programa Jogo Aberto. Hoje com o ex-prefeito Hildon Chaves, pré-candidato ao governo. Nossa, sobrou só 12 minutos, gente. Eu queria falar de política. Eu fico esperando a hora de falar de política no programa. Mas a gente tem que falar da história do Hildon também. Não dá para passar, já entrar direto na pré-candidatura dele. O Hildon, o programa Jogo Aberto é característica de discutir o macro desenvolvimento econômico. Em 95, nós fizemos a Caravana do Pacífico. Eu pude conhecer o porto de Ilha e Matarani, no Peru, e Quique e Arica, no Chile. Naquela oportunidade, a gente viu que já existia a Estrada do Pacífico. A gente saiu daqui, por Guajará-Mirim, e voltamos por Assis Brasil, no então governo Raup, né? No estado do Acre, Assis Brasil. Eu vejo que o estado de Rondônia está de costas para 200 milhões de consumidores.
né, dos países andinos. Tem situações peculiares de sal, por exemplo, na Bolívia, e de coisas que a gente tem aqui, de agrotóxicos para o agro, né? Que nós temos na Bolívia, estamos buscando, o pessoal busca fora do, lá onde está tendo a guerra, lá na Ucrânia com a Rússia. Então, tem uma série de situações que me faz cada vez mais acreditar nesse potencial do estado de Rondônia. Claro que vai precisar de uma bancada federal forte, que trabalhe as nuances aqui das fronteiras, né, que tem barreiras alfandegárias para serem quebradas, para fazer um comércio mais livre. Mas como é que você pensa? Vou começar pela pergunta desse marco de desenvolvimento econômico. Como é que o Hildo pensa o desenvolvimento de Rondônia daqui para frente? Qual é o horizonte? Além do horizonte, o que o Hildo Chaves pensa para Rondônia? Rondônia tem potencialidades no agronegócio de dobrar e até triplicar o que nós temos hoje. Então, quanto mais essa cadeia do agro se consolida, mais próximo nós vamos estar da agroindustrialização. E o que é o motor que move o Mato Grosso, por exemplo. Então, nós não tem gente que fala, não, tem que ter fábrica de automóveis, etc. Não, isso não vai acontecer. Não é esse o problema. Rondônia, eu digo que Rondônia é a esquina da Amazônia. Nós temos o estado do Acre, nós temos o Peru, nós temos a Bolívia, nós temos no lado oposto o Amazonas, nós temos Roraima, nós temos a Venezuela, que agora, dentro de mais algum tempo, vai voltar a ser um consumidor dos nossos produtos. E uma notícia muito boa para a Rondônia, que é a conclusão, a implantação, realmente conclusão, a expectativa, do tal do trecho do meio aqui na 319. Então, isso de imediato, Jota, nos abre um mercado gigantesco de pelo menos 4 milhões de habitantes. Sim. Lembrando que Rondônia tem 1,8 milhões de habitantes. 1.800.000 habitantes. Então, só a cidade de Manaus deve ter um pouco mais de 2 milhões de habitantes. 2.200.000. 2 milhões e 200. Então, o acesso à Venezuela, quer dizer, com essa normalização da Venezuela, isso nos abre um potencial gigantesco, não só logístico, como também o potencial com relação ao que nós estamos produzindo aqui. Agora, com o aumento, com a consolidação do agro de forma mais intensa, aí sim, porque não faz sentido nós mandarmos essas matérias-primas sem industrializá-las. E é possível se industrializar. E isso é possível. Agora, nós temos alguns gargalos que precisam ser resolvidos. Por exemplo, a questão portuária. A questão portuária, ela estava literalmente empacada até eu assumir a prefeitura de Porto Velho. Nós viabilizamos Hoje o porto é alfandegado. O porto não sei se está em processo de alfandegamento ou já está alfandegado. Eu sei que em algum momento o Porto Público de Porto Velho ele perdeu o alfandegamento. A SOF perdeu. Eu não sei em que pé que está hoje. Mas nós temos muitas empresas querendo se instalar aqui em Rondônia e nós precisamos urgentemente de uma fábrica de fertilizantes. Então, então o poder público tem que viabilizar. Quando o prefeito de Porto Velho, eu sempre recebi com tapete vermelho todos aqueles que vieram investir na nossa cidade de Porto Velho. E é isso que essa experiência que nós tivemos aqui à frente da nossa capital, eu quero levar essa experiência, caso seja eleito nesse processo desse ano, levar a experiência que nós tivemos aqui em Porto Velho. Nós mudamos realmente a nossa capital e gestão é tudo. Gestão é tudo. Certo. Prefeito,
Nós tivemos aí o governo anunciando um hospital regional aí para substituir o João Paulo, né? Isso foi um sonho, foi uma marca da campanha política do Marco Rocha. Estou aguardando ele vir ao programa, que a gente vai questioná-lo nessa situação. A gente sabe que a solução total não, mas pelo menos para minimizar os problemas da saúde, é a regionalização. Em cada região ter realmente uma estrutura grande. Tem na Guajará-Mirim uma estrutura, lá na 429 São Francisco um hospital. Nós temos em Cacoal uma estrutura, temos em Paraná, temos que ter uma estrutura em Vilhena, para regional. O que você pensa da saúde? Você que sofreu os problemas da saúde do município todo, né? Olha, o problema não é o nome, a regionalização. Nós temos aqui em Porto Velho, de certa forma, o Hospital Estadual de Extrema, que durante muito tempo, não sei hoje como é que está essa situação, que tinha anestesistas, vários contratados, mas não tinha médico. Então, o anestesista não tinha quem anestesiar. Então, enfim, não tinha jeito. Então, o que precisa, olha, alguma coisa tem que mudar. Nós temos que construir essa questão com os municípios. Então, isso é uma conversa muito séria entre Estado e município. Talvez o modelo tenha que ser mudado. O fato é que não está dando certo. Isso não é um problema localizado aqui de Rondônia. A questão do euro, ela foi mal conduzida pelo secretário de Saúde da época. Que ganhou a eleição, inclusive, com o discurso desse hospital. Mas a modelagem foi feita na gestão dele. Sim. Do Fernando Márcio. Então, assim, o fato é que a modelagem estava errada. O Rubens Coutinho está criticando, eu até vou, na primeira oportunidade, vou conversar com ele, dizendo que o problema foi do Build Suite, o sistema de gestão e de implantação desse. Que foi aquele leilão que aconteceu lá. Que foi o leilão. E também não é. O problema é que foi mal modelado. Por isso que não deu certo. Naquele momento, o líder do consórcio, tal do Rui Muniz, já tinha sido preso 4 vezes. Não tinha como dar certo esse negócio. Então, o problema não é o sistema do BTS. O problema é a modelagem. Agora, eu acredito... Bom, nós fizemos uma rodoviária em 1 ano e meio. Uma rodoviária de 9 mil metros quadrados. Então, com os atores corretos, certos, é possível se fazer, sim. Agora, tem que fazer uma modelagem que seja viável. Então, eu acredito, até porque o problema do euro não foi falta de dinheiro. O problema foi papel. Porque quem entra com os recursos para a construção do hospital no BTS, nesse modelo, é o particular. Então, se justifica não fazer algo por falta de dinheiro. Agora, Jota, por falta de papel, não, eu não aceito isso. Então, tudo isso tem que ser discutido. Nós estamos muito motivados nesse projeto. As pessoas com quem nós temos encontrados, não só na capital, mas nos 4 cantos do nosso estado, elas estão muito esperançosas por dias melhores, para que realmente nós possamos levar essa experiência acumulada ao longo de 8 anos à frente da maior cidade do estado. Eu digo sempre, é uma responsabilidade muito grande se administrar o 2º maior orçamento do estado de Rondônia, o orçamento da capital, um orçamento aí de 2,7, 2,8 bilhões de reais, ele só perde para o governo do estado. Então, nós não poderíamos nos furtar, não poderíamos nos furtar a esse chamado de tantas pessoas. Então, assim, nós estamos aqui nessa condição de pré-candidato e eu acredito que nós podemos, sim, com responsabilidade, que tudo passa pela gestão, tudo passa principalmente, eu digo sempre, Jota,
que os dinheiros públicos são suficientes, sim. Isso era José Serra. Não São- falta dinheiro Não para saúde, falta falta dinheiro. gestão. Não, o que nós fizemos à frente da Prefeitura de Porto Velho é isso. Então, por exemplo, essa questão dessas pontes. Fazendo manutenção em 110 pontes de madeira. Isso não faz sentido. O nosso plano de governo ainda não está pronto, mas com certeza nós vamos incluir a possibilidade de acabar com essa questão dessas pontes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque está acabando mesmo. Eu vejo um potencial, porque eu vejo a Costa Rica, país minúsculo, com milhões e milhões de recursos para o turismo. Um investimento mínimo de discussão, eles conseguem explorar o turismo. Né? O Brasil, com tanta costa, tanta Amazônia, com tanta coisa boa. Você pensa numa indústria de turismo aqui, né, do estado de Rondônia? O que você pensa sobre isso? Nós iniciamos a nossa gestão e já existem também algumas iniciativas no governo estadual, mas nós fizemos pela primeira vez na história da capital, pelo menos, nós tivemos uma turismóloga à frente da Secretaria de Turismo. Então, assim, o turismo tem que ser tratado com responsabilidade. A secretária Gleice Bezerra fez um trabalho extraordinário. Eu jamais teria trocado a Gleice pelo irmão do prefeito. Essa conta não fecha nunca. Quem sai perdendo é a população como um todo, é o estado de Rondônia. O turismo, Jota, o turismo é a quarta indústria do mundo. A quarta indústria do mundo é o turismo. Isso é uma questão nacional. O Brasil é muito mal vendido. Nós perdemos em turistas para a Argentina, por exemplo. Então, assim, são tantas questões que precisam ser bem adequadas. Então, é quando eu acredito na boa política, na política que traga resultados para a população, na política que mude a vida das pessoas. Então, é por isso que nós estamos na política. Nós não vivemos da política. Eu e a Ieda, nós vendemos o nosso grupo empresarial em 2020 e desde então nós vivemos dos aluguéis desses prédios, enfim, nós temos tempo, graças a Deus, nós temos a condição de ir até enquanto a população quiser que nós estejamos à frente e trazendo resultados positivos, nós vamos estar sempre aqui à disposição, porque nós escolhemos continuar morando até o final de nossas vidas aqui em Rondônia. Aqui nós fomos muito felizes, criamos 2 filhos maravilhosos, temos um neto, criamos uma empresa de educação que transformou a vida de milhares de jovens nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre. Enfim, nós podemos dizer que estamos realizados. Hoje estamos somente eu, a Ieda, e 6 cachorros em casa. E nós temos tempo e disposição para continuar à frente dessa jornada. Muito bem. Eu preciso mandar um abraço lá para São Paulo, né? Em São Paulo, não, em Piruíbe, o litoral paulista, né? Litoral sul paulista. O Arnaldo sempre escutando o programa e parabenizando aí a entrevista. Arnaldo Pires. Também meu amigo João, aí do Teobroma, ligadíssimo no programa Jogo Aberto. Um grande abraço a Maria aí do Areia Branca, né? Ligadíssima no programa Jogo Aberto. O prefeito, vou pedir a sua consideração final e te convocar para daqui a uns dias a gente voltar para o ar aqui para a gente falar de pré-candidatura. Trocar ideia sobre política. Porque assim, é tanta coisa que a gente tem que falar. Faltou muita coisa. Vamos marcar outro dia aqui. Vamos sim. E olha, muito obrigado, Jota, por ter nos convidado. Esse foi um momento muito importante e eu acho que... Está definido o vice mesmo, prefeito? Está.
Até então, sim, né? Até então, da minha parte, é prego batido e ponta virada. Mas eu acredito que sim, o Cirone está muito empolgado, está. Olha, realmente eu acredito É bom que você colocou o seu vício no ninho da Fúria. Botou o vício no ninho da Fúria para dividir voto. Muito bem. Vamos lá, prefeito. Então, agradecer a sua presença, né? E em outra oportunidade a gente está por aqui, trocando essa ideia aqui nas ondas do rádio. A ideia era levar um pouco de paz para Cacoal. Muito bem. E não só fúria. É isso aí. Esse foi Hildon Chaves no programa Jogo Aberto de hoje. Eu vou encerrando, prometendo voltar, se Deus quiser, semana que vem, no mesmo horário, às 11 horas, com mais assuntos de interesse popular. Uma boa tarde a todos e até semana que vem. Agora, a qualidade do entrevistador faz diferença.